E aí, galera da primeira série, estou trazendo aqui mais um vídeo aula para vocês. Dessa vez agora com o tema sobre conjuntos, certo? Que é o assunto que a gente está estudando em sala de aula. Então estou trazendo aqui essa aula para complementar o conteúdo que a gente vem estudando. Pessoal, o conjunto é a mesma ideia que a gente tem de conjunto no nosso dia a dia, no cotidiano, é a ideia que a gente traz aqui para a matemática. Conjunto vai ser uma lista, coleção ou classe de objetos, números, pessoas e etc., que vai ser indicado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto, que é o conjunto dos algarismos indo-arábicos, né, que são os algarismos que a gente utiliza para representar os números do nosso sistema de numeração. Nós representamos por uma letra maiúscula, a letra A, e aqui, dentro de chaves, a gente nomeia esses elementos separando-os por vírgulas. E aí nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? A relação de pertinência, pessoal, é uma relação que a gente utiliza para estabelecer uma relação entre elemento e conjunto, certo? E aí aqui o conceito de elemento, certo? Elemento é cada integrante de um conjunto, é o que a gente chama de elemento. Então, para fazer essa relação de pertinência, né, essa relação entre elemento e conjunto, a gente vai usar esses dois símbolos aqui, ó. O símbolo de pertence, quando o elemento pertence àquele conjunto, e o símbolo de não pertence, quando o elemento não pertence àquele conjunto. Então, usando como referência aqui no primeiro exemplo, esse conjunto A que a gente tem aqui acima, o número 2 pertence ou não pertence ao conjunto A? A gente percebe que o 2 está aqui, ó. Então, ele pertence ao conjunto A. Nesse segundo exemplo, eu tenho menos 3, pertence ao conjunto dos naturais? Não pertence, porque o menos 3 ele é um número inteiro, ele vai pertencer ao conjunto dos inteiros e não o conjunto dos naturais. Aí aqui eu tenho essa fração, 1/2, pertence ou não pertence aos racionais? Nesse caso aqui, pertence, né? O conjunto dos racionais é formado por todo número que pode ser escrito na forma de fração. Para representar um conjunto, pessoal, a gente tem 3 maneiras principais de representar um determinado conjunto. Uma das maneiras é listando seus elementos entre chaves separados por vírgula. Por exemplo, o conjunto das vogais. Eu poderia colocar assim, ó. E aí colocar aqui as vogais. A, E, I, O, U. Certo? Ou um outro conjunto, né, que nós poderíamos citar aqui é conjunto dos números ímpares. Vou colocar aqui, ó, conjunto I, conjunto dos números ímpares menores que 10, por exemplo. 1, 3, 5, 7 e 9, certo? Os números ímpares menores que 10. Além dessa representação, a gente pode também representar o conjunto através de uma propriedade, através de uma característica de seus elementos. Por exemplo, esse conjunto V, que a gente colocou ali acima, a gente poderia escrever uma característica da seguinte forma. Esse conjunto V, ele vai ser formado pelos X elementos, onde X é vogal do nosso alfabeto. Então, a gente escreve uma propriedade, né, uma característica relacionada àquele conjunto. Esse conjuntinho I aqui, que a gente fez acima, a gente poderia escrever assim, ó. Vai ser formado pelos X elementos, tal que X é um natural ímpar, é um número natural ímpar, só que observe que ele tem um limite, né? É um número natural ímpar menor que 10. Então, vou colocar aqui, ó, menor que 10. Que observe que ele só vai do 1 ao 9. Então, a gente poderia representar através dessa característica, certo? E também a gente pode representar, pessoal, através do diagrama de Venn. Como é que seria essa representação? É basicamente a gente construir uma linha fechada. Você constrói aqui uma linha fechada e você lista os elementos aqui dentro.
certo? O conjunto V, ó, seria formado por A, E, I, O e U. Ou você pode fazer uma linha, não precisa ser bem regular. Você pode também fazer um conjunto dessa forma aqui, irregular, desde que essa linha ela seja fechada, que é para limitar os elementos dentro dela. E aí o conjunto I seria 1, 3, 5, 7 e 9, certo? Então, essas são as formas de a gente representar um conjunto. Existem dois conjuntos que recebem um nome especial, certo? Que é o conjunto unitário, que é esse aqui, e o conjunto vazio, que é esse aqui, certo? Então, eles recebem um nome especial. O conjunto unitário, como o próprio nome sugere, é um conjunto que vai ser formado por um único elemento. Por exemplo, um conjunto unitário seria X, tá ok? X é capital da Rn. Então, tá aqui, ó, capital do Rn. Como a gente sabe, né, o Rn, ele só tem uma capital, então, por isso que a gente diz que esse conjunto ele é unitário. Aqui eu representei ele por uma propriedade, mas eu poderia também representar ele colocando o seu elemento aqui, ó, que no caso o único elemento é Natal. Conjunto vazio, pessoal, é todo conjunto que não tem elementos. Por exemplo, né, se eu pegasse aqui um conjunto P, e eu dissesse assim, ó, é formado pelos x elementos, onde x é ímpar e múltiplo de 2. Observe que esse conjunto ele é vazio, né? Porque não tem como o número ser ímpar e ao mesmo tempo múltiplo de 2. Então esse conjunto P, ele é um conjunto vazio, que a gente pode representar assim, ou a gente pode representar assim, ó. Colocar as chaves e não colocar nada dentro, certo? E aí, pessoal, igualdade entre conjuntos. Quando é que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos, eles são considerados iguais quando todo elemento de A é também elemento de B e vice-versa, certo? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo aqui, né? Eu tenho esse conjunto aqui, ó, ABCD, ele é a mesma coisa de DCBA. Observe que só a ordem está trocada, mas os mesmos elementos que estão aqui nesse também estão presentes aqui nesse. Assim como esse aqui, ó, BADC. Todos aqueles têm os mesmos elementos, só a ordem que está trocada. Mas isso aí não vai alterar nessa propriedade, eles vão ser considerados iguais. E nesse caso aqui, pessoal, eu tenho esse conjunto ABC, ele é a mesma coisa que esse conjunto AA, 3 vezes o B, né, e o C. É a mesma coisa. O que é que isso aqui nos dá como conclusão? Nos diz que se um elemento ele se repetir várias vezes, só basta a gente colocar uma única vez, que não vai interferir, certo? Então, esse conjunto é a mesma coisa desse. A diferença é que há uma repetição de elementos nesse aqui, certo? Agora, pessoal, a gente tem uma outra relação, né? A gente viu a relação de pertinência, a gente tem também aqui a relação de inclusão. Essa relação de inclusão, ela é uma relação que se estabelece entre conjunto e conjunto, certo? E aí, para fazer essa relação, a gente usa esses dois símbolos. O C, que significa estar contido, e o C cortado, que significa não estar contido, certo? Então, vamos aqui para um exemplo. Observe esse exemplo aqui, ó, que a gente tem aqui. Eu tenho um conjunto B e dentro dele eu tenho um conjunto A. Aí eu pergunto, esse A e esse B, nós podemos dizer que esse A está contido ou não está contido no B. Nesse caso aqui, ó, o A ele está contido. Por quê? Ó? Porque ele pertence, nós podemos dizer que esse A ele está contido aqui, ó, no conjunto B. Ele está dentro do conjunto B. Quando isso acontece, pessoal, ó, como todo elemento de A é também elemento de B, nós dizemos que A é um subconjunto de B.
certo? Então, quando o conjunto ele está contido dentro de outro, a gente diz que ele é subconjunto desse outro conjunto, certo? Então, coloquei aqui esse textozinho para facilitar para vocês. Então, a gente vai fazer agora essa relação com os exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho esse conjunto formado por AB e aqui eu tenho esse outro conjunto. Aí ele quer saber se esse primeiro conjunto está contido ou não dentro desse segundo. Observe, pessoal, que o A e o B, ele também está presente no outro conjunto. Então, significa que ele está contido nesse outro conjunto. Agora, nesse outro exemplo, ó, observe que aqui eu não tenho listado os elementos. O que eu tenho aqui são duas propriedades, ó. A primeira, ele diz que x, o primeiro aqui, ó, ele diz que x é um inteiro e par. E aqui ele diz que x é um inteiro e primo. Pessoal, esse conjunto está contido dentro desse? Não, né? Se a gente for analisar aqui, ó, ele é um inteiro e par. Então, vai ser todos os números inteiros que são pares. Aqui ele diz que é um inteiro e primo. A gente tem um número inteiro e que é primo, né? Que é o número 2, que ele também está presente nesse primeiro conjunto aqui, ó. Mas para estar contido dentro de outro conjunto, todos os elementos de um têm que estar contido no outro. E nesse caso aqui não acontece. Então a gente vai dizer o quê, ó? Que não está contido. Aí aqui eu coloquei uma observação para vocês, tá? Observe esses dois exemplos, né? Eles são bem parecidos. Só que o que é que a gente percebe aqui, ó? Esse primeiro caso aqui, ó, a gente está relacionando um elemento com um conjunto. E nesse caso aqui, a gente está relacionando um conjunto com outro conjunto. Qual a diferença disso? Ó? Quando a gente relaciona um elemento com um conjunto, ó, no caso 2, a gente usa o sinal de a relação de pertinência, tá certo? Então, a gente vai dizer aqui, ó, que 2 pertence aos naturais. Agora, quando a gente fala de a relação de um conjunto com outro conjunto, como é que eu sei que isso é um conjunto? Ó, por conta das chaves. Se tem as chaves é porque é um conjunto. Esse conjunto 2, quando a gente for relacionar ele com outro conjunto, ó, como é uma relação de conjunto para conjunto, a gente utiliza a relação que a gente acabou de ver, a relação de inclusão. Então, a gente vai dizer que está contido, certo? Então, tem que ficar atento a esse detalhe aqui. Aí, pessoal, a partir da relação de inclusão, né, a gente tem algumas propriedades aqui para serem destacadas. A primeira é que o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto, certo? Então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. A segunda é que todo conjunto é subconjunto de si mesmo, ou seja, um conjunto A, por exemplo, ele também está contido dentro do próprio conjunto A. E a terceira e última é que em um conjunto finito, ou seja, que ele tem limite, há um número finito de subconjuntos, tá? Aí isso aqui, pessoal, o livro de vocês, eles não traz sobre isso aqui. Mas aí eu vou mostrar para vocês como é em relação a essa propriedade aqui, certo? Na questão aqui, ele quer que você determine o número de subconjuntos. Então, vamos lá. O que é que seriam os subconjuntos desse conjunto A aqui? É você montar conjuntinhos que vão estar presentes aqui dentro, certo? Então, ele quer que você diga o número de subconjuntos. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro os subconjuntos, ó. O primeiro é o conjunto vazio, né? Como a gente viu, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Um outro subconjunto que também faz parte daqui, ó. O subconjunto 1. Esse conjunto 1 ele faz parte também desse conjunto aqui. Um outro, ó, o 2. Eu poderia também pegar aqui, ó, 1 e 2. Esse conjunto aqui, subconjunto, também ele está presente aqui dentro. Então, tá valendo. Vou pegar aqui outro, ó, 1 e 3. Vou pegar aqui outro, 2 e 3. E nós teríamos também aqui conjunto 1, 2 e 3.
E eu esqueci de um, né? Aqui, ó. O subconjunto 3. Pronto. Então, veja, pessoal, que eu listei aqui todos eles. Ó. Eu tenho um, tenho um 2, tenho um 3, tenho um 4, tenho um 5, tenho um 6, tenho um 7, tenho um 8. Então, ele tem 8 subconjuntos, certo? Então, ele vai possuir 8 subconjuntos, certo? Mas existe, pessoal, uma forma mais simples da gente determinar o número de subconjuntos que faz parte de um conjunto, certo? O livro de vocês não traz, mas para a gente fazer isso, sem precisar ter que listar um por um, é só a gente usar essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a n, certo? A gente chama isso aqui de conjunto das partes. Então, por exemplo, ó, eu quero saber o número de elementos desse segundo conjunto aqui, ó, do exemplo B. Então, a gente coloca assim, ó, o número de subconjuntos desse conjunto V. É 2 elevado a n, certo? Onde esse n aqui, ó, é o número de elementos do conjunto. Certo? Aí é só a gente resolver, ó. PV vai ser igual a 2. O n aqui, ó, são 5 elementos, então 2 elevado a 5. E aí, calculando 2 elevado a 5, a gente vai ter 32, ó. Certo? Então, o número de subconjuntos que a gente pode construir a partir desse conjunto são 32. Ao invés de a gente fazer todo esse processo que a gente fez anteriormente, a gente utiliza só essa formulazinha, ó. Se a gente fosse fazer aqui para esse primeiro, ó, ficaria assim, ó. 2 elevado a 3, que é 8. Então, a gente já acharia o resultado, sem precisar listar um por um, certo? Isso aqui é uma observação extra, não tem lá no material de vocês, mas eu achei interessante trazer aqui. Agora a gente vai, pessoal, para a parte de operação com o conjunto, certo? Primeira operação é a união. Suponha que a gente tem dois conjuntos A e B. O conjunto A união de B. Então, para representar a união, a gente vai usar a letra U maiúsculo, certo? A gente vai usar a letra U maiúsculo. A união de B vai ser formado pelos elementos que pertencem tanto a A como a B, certo? Aí eu escrevi isso aqui matematicamente para vocês, ó. A união de B é formado pelos X elementos, onde X pertence a A ou X pertence a B, certo? Então, eu vou mostrar aqui graficamente como é que seria essa união. Então, se eu quero calcular a união de B, e eu tenho esses dois conjuntos aqui, ó. A união de B vai ser todos os elementos que pertencem aqui, somente ao A, todos os elementos que pertencem somente aqui ao B, e também nós vamos ter todos os elementos que são comuns entre os dois, que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Agora, se eu tivesse dois conjuntos assim, que eles não têm nada aqui em comum, certo? O que é que seria a união de B? Seria tudo que pertence ao A e também tudo que pertence ao B, certo? E nesse caso aqui, ó, a união de B seria tudo que pertence aos dois, ó. Então, seria tudo isso aqui. Teríamos tudo isso aqui, ó, mais tudo que está no B, ó. Ou seja, a união de B seria o próprio A, certo? Porque tudo que está no B também está dentro do A. Então, todo o conjunto A aqui seria a união, certo? A próxima propriedade, pessoal, é a interseção. A próxima operação, perdão. Na interseção, se nós tivermos dados dois conjuntos A e B, o conjunto A interseção de B, observe que a interseção de B é um U maiúsculo de cabeça para baixo. É formado pelos elementos que pertencem a A e a B simultaneamente, ou seja, que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, nesse primeiro diagrama, ó, a interseção de B vai ser formado só por essa regiãozinha aqui, ó, que é justamente os elementos que pertencem tanto a A como a B, certo? Nesse segundo diagrama aqui, ó, a interseção de B, nós vamos ter que vai ser o próprio
conjunto B. Por que do A? Ó, a interseção de B vai ser o próprio B. Por quê? Ó? Porque aqui eu tenho um conjunto A e dentro dele eu tenho um conjunto B. Ou seja, tudo que está dentro do B também faz parte do A. Então, o que eles têm em comum é o próprio conjunto B, que faz parte tanto do A como é o próprio conjunto B. Certo? E nesse caso aqui, ó, nesse terceiro caso aqui, a interseção de B. Observe que eles não têm nada em comum, né? Ó. Os dois conjuntos eles não se interceptam em nenhum canto. Então a gente diz que esse conjunto ele é vazio. Quando dois conjuntos eles não possuem nenhuma parte em comum, a gente diz que eles são disjuntos. Disjuntos, certo? Quando eles não têm nada em comum entre eles. E a última operação é a diferença. Então, se você tem dois conjuntos A e B, o conjunto A menos B, a diferença a gente usa o mesmo sinalzinho da subtração, né? Já que quando a gente fala de diferença em matemática, a gente se refere à subtração. Vai ser formado pelos elementos, vou consertar aqui, que pertencem a A e que não pertencem a B, certo? Matematicamente falando, ó, eu escrevi aqui, ó, A menos B é formado pelos X elementos, onde X pertence a A e X não pertence a B. Então, ó, se eu tenho aqui A menos B, qual vai ser a região que vai nos interessar aqui, ó? Então, ó, se eu tenho aqui A menos B, a região que vai nos interessar aqui, pessoal, é justamente essa aqui, ó. É tudo que está no A e que não está no B, certo? É como se a gente pegasse só o que está aqui dentro do A e excluísse aqui o B, ó. A gente eliminasse esse B, certo? Próximo exemplo, ó, A menos B. Aí nesse caso aqui vai ser o próprio conjunto A. Porque, ó, já que tudo que está no A não faz parte do B, então isso aqui é o próprio conjunto A. Agora aqui, A menos B é tudo que está no A e não faz parte do B. Então, seria só essa região aqui, ó. Seria só essa regiãozinha aqui, ó. Por que que não poderia ser isso aqui, ó? Porque isso aqui faz parte do B. E a gente quer só o que é que está no A e que não está dentro do B. Que no caso seria essa parte azul que eu pintei. Agora, se eu tivesse o contrário, né? Eu tivesse aqui B menos A. Aí seria essa região. É tudo que está no B e que não está no A. Certo? Aí nesse caso aqui, ó, B menos A, também seria tudo que está aqui no B e que não faz parte do A. E nesse caso aqui, B menos A, esse conjunto aqui ele seria o quê, ó? Vazio. Por quê, ó? Porque tudo que está aqui no B, tudo que está aqui dentro do B, ele também está dentro do A. Então, não tem nada aqui que o B possua, né? E que não esteja no A. Então, nesse caso aqui, o conjunto ele seria vazio, certo? Seria um conjunto vazio. Então, agora vamos para a prática, né? Ver na prática como é que isso funciona. Aqui eu tenho dados, eu tenho um conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, e ele quer que determine essas operações aqui. Primeira coisa que a gente deve fazer, pessoal, é montar um diagrama, certo? Como ele tem três conjuntos, ó, eu vou fazer aqui o conjunto A, fazer aqui o conjunto B, e vou fazer aqui o meu conjunto C. Primeira coisa que eu vou preencher é com o que eles têm mais em comum, que é essa partezinha que vai ficar aqui, ó. O que é que os três conjuntos têm em comum? Ó? O 2. Eles têm o 2 em comum. Os três. Agora, se a gente for olhar aqui, pessoal, entre o A e o B, o que é que eles têm em comum? Ó? Vou preencher esse espacinho aqui. O A e o B. Eles têm o 3, né, em comum. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. Agora, entre o A e o C, eu vou preencher esse espacinho aqui, ó.
O A e o C, eles têm o número 1, tá aqui, ó, 1, e eles têm o 4 em comum. 4. Agora, entre o B e o C, o que é que eles têm em comum? Tem nada, né? Ó, a gente não tem nada aqui no B que possua no C. Então, esse pedacinho aqui eu vou isolar. Agora, o que é que sobrou aqui do A? Sobrou o elemento 5. O que é que sobrou do B? O 6. E do C não sobrou nada. Ó. Então, vou isolar esse pedaço aqui. Já que não tem elementos aqui. Ó. Pronto. Feito isso aqui, agora a gente consegue resolver a nossa questão aqui. Ó. Primeiro, ele quer saber a interseção de B. O que é que tem no A e no B ao mesmo tempo. Então, imagine que você tem aqui esse diagramazinho, ó, que é o A, aqui é o B e aqui é o C. Essa regiãozinha aqui, ó, a interseção de B é tudo que está aqui, ó, entre o A e o B. E aí, quais são os elementos que estão entre o A e o B? Que pertencem aos dois ao mesmo tempo? 3 e o 2. Vou colocar aqui, ó, 2 e 3. Certo? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Pronto. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele quer a união de C. Então, você tem aqui o A, você tem aqui o B e você tem aqui o C. A união de C, pessoal, você vai pegar tudo que tiver no A, tudo mesmo, tudo que fizer parte aqui do círculozinho do A, você vai pegar. E tudo que tiver no C. Ó, esse aqui faz parte do C, esse aqui faz parte do C. Então, toda essa regiãozinha aqui, ela faz parte de A, união de C. Que nesse caso aqui, ó, só não vai entrar aqui no caso esse 6, né? Então, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Só não vai entrar o 6. Agora, vamos para esse outro exemplo aqui, ó. B menos C. Aí, eu vou desenhar novamente aqui um diagrama. B e aqui o C. B menos C, pessoal, é tudo que está no B e que não faz parte do C, ó. Esse pedacinho está no B, esse pedacinho é do B. Esse aqui, ó, seria do B, mas como ele faz parte do C, se é B menos C, ó, então a gente exclui o C, ó. Tudo que tiver aqui dentro do C a gente não vai considerar. Então, quem é que sobrou aqui pra gente, ó? 3 e 6, né? Temos apenas 2 elementos. E por último, na letra D, ó, que é A, que é B e aqui é C. Aí nós vamos ter, ó, a união de B. Então a gente vai juntar tudo, certo? Tudo que tá aqui, ó. A união de B. Inclusive esses pedacinhos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Só que ele depois diz assim, ó, menos C. Ou seja, a gente tem que excluir o que está no C, ó. Então a gente vai excluir esse pedacinho e esse pedacinho. A gente vai ter que excluir, certo? Então eu vou excluir um, excluir o outro, excluir o outro. Então quem sobrou aqui pra gente, ó, 5, 3 e 6, né? Vou botar em ordem. 3, 5 e 6. Certo, pessoal? Então vamos para a próxima questão. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? Uma empresa com 180 consumidores revelou que 31 consomem as marcas A e B de sabão em pó, 79 consomem apenas a marca B e 12 não consomem nenhuma dessas marcas. Determine o número de consumidores que consomem a marca B. Então, ele quer saber o número de consumidores que consomem aqui a marca
consumidores consomem a marca A de sabão, certo? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, pessoal, é montar o diagrama. Como ele fala de 2 tipos de sabão, então esse conjunto ele vai ter só... Nós vamos ter 2 conjuntos aqui, ó, sabão A e sabão B. Primeira coisa que a gente deve começar aqui preenchendo é essa parte aqui, a interseção entre eles. Quantas pessoas consomem os 2 tipos de sabão? 31 pessoas, né? Consomem as marcas A e B. Então tá aqui, ó, 31. Aí depois diz, ó, 79 consomem apenas, olha essa informação aqui, certo? Consomem apenas a marca B. Se consome apenas a marca B, então 79 vem direto para cá. E 12 não consomem nenhuma dessas marcas, ou seja, 12 vai ficar aqui do lado de fora. Não vai estar nem no A nem no B. Aí ele quer saber, determine o número de consumidores que consomem a marca A desse sabão. Então, essa marca aqui, ó, eu vou chamar de X, que é a quantidade das pessoas que usam a marca A. Então, se a gente pegar, pessoal, somar as pessoas que consomem só o A, as pessoas que consomem os 2 sabão e as pessoas que consomem os 3 sabão e as que não consomem nenhum, quando eu somar tudo isso, tem que dar quanto? Ó, 180, que é o número de pessoas que participaram dessa pesquisa. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou ter 12 mais X mais 31 mais 79 e tudo isso tem que dar igual a 180. Somando tudo aí, ó, a gente vai encontrar. Somando aqui, ó, 12 mais 31 mais 79, ó, somando esse com esse e esse aqui, a gente vai encontrar 122 mais x igual a 180. Logo, x vai ser igual. 122 está positivo, passa negativo. 180 menos 122, x é igual a 58. Isso aqui é a resposta do problema? Não, pessoal. Olha aqui o detalhe que ele quer saber. Ó. Ele pergunta no número de pessoas que consomem a marca A de sabão. Ele não quer saber as pessoas que consomem somente a marca A. A gente já descobriu, ó, que aqui são 58 pessoas. Mas as pessoas que consomem a marca A, ó, é todo mundo que está aqui, ó. Esse aqui é só os que consomem só o A. Só que esses aqui, ó, consomem tanto a marca A como a marca B. Então, ele quer saber o número total de pessoas que consomem essa marca A. Então, a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai ter que somar isso aqui, ó. 31 mais 58, que dá 9, 89. Então, 89 pessoas consomem a marca A. A marca A. Se ele perguntasse quantas pessoas consomem somente a marca A, aí a resposta estava aqui, ó, 58. Mas ele não perguntou essa informação, ele quer saber quantas consomem a marca A. Então, todo mundo que tiver dentro do conjunto A vai entrar aqui, certo? Vamos para o próximo exemplo. Essa questão 2 aqui, vamos aqui para a questão 2, certo? Uma empresa está selecionando novos funcionários para trabalhar em uma sede inaugural no exterior. Todos os 120 inscritos na seleção falam inglês e ou espanhol, de modo que há 67 falantes de inglês e 80 falantes de espanhol. Determine quantos candidatos falam apenas inglês, quantos falam apenas espanhol e quantos falam ambos os idiomas. Então vamos lá, vou montar aqui o nosso diagrama. Aqui as pessoas que falam inglês e aqui as pessoas que falam espanhol. Pessoal, ele quer saber quantas pessoas falam ambos os idiomas. Então, de cara, eu já sei que o valor daqui vai ser X. Porque eu não sei quantas pessoas falam espanhol e inglês ao mesmo tempo. Então, vou chamar de X. Aí ele fala aqui, ó. 67 pessoas falam inglês. Só que essas 67, ele diz aqui que falam somente inglês. Eles não deixam isso claro.
Então, se a 67 fala inglês, eu vou pegar esse 67 e vou excluir as pessoas que falam ambos os idiomas. Por que que eu estou fazendo isso? Porque nesse lado aqui, eu quero deixar as pessoas que falam somente inglês. E aqui eu vou deixar as pessoas que falam os dois idiomas. Então, como 67 fala inglês, eu vou ter que excluir as pessoas que falam dois idiomas para preencher justamente esse espaço aqui. Aí ele fala, quantas pessoas? 80 falantes de espanhol. Novamente, ó, ele não disse aqui que 80 pessoas falam só espanhol. Eu posso ter pessoas que falam espanhol, mas também que falam inglês. Então, novamente, eu vou excluir esse número de pessoas aqui, para que eu deixe aqui as pessoas que falam só espanhol desse lado, certo? Agora, pessoal, para a gente descobrir isso aqui, né? Se a gente somar o número de pessoas que falam só inglês, as pessoas que falam ambos os idiomas e as pessoas que falam só espanhol, isso aqui tem que dar o total de candidatos, que é 120. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 67 menos x, mais o x, mais 80, menos x. Tudo isso tem que dar no máximo 120. Aqui, ó, x pode cancelar com x. Sobrou pra gente 67 mais 80 dá 147. Menos x é igual a 120. Menos x vai ser igual a 120 menos 147. Então, veja que menos x é igual a menos 27. Como ele está negativo, né, a gente multiplica aqui por menos 1 essa equação. Então, x é igual a 27. Então, a gente encontrou o número de pessoas que falam os dois idiomas, ó, é 27. É as pessoas que falam os dois idiomas, ó, a gente acabou de encontrar. Agora, ele quer saber também quantas pessoas falam só inglês e quantas falam só espanhol. Aí é só a gente pegar, pessoal. Se 67 menos x falam só inglês, então a gente vai fazer 67 menos 27, que é o valor de x. A gente descobre que 40 pessoas falam só inglês. Então, nós vamos ter aqui 40. Agora, quantos falam só espanhol? Então, é só pegar também 80 menos as pessoas que falam os dois idiomas. 27. Que isso aqui vai dar igual a 53, né? Então, aí a gente encontrou as nossas respostas, certo? Então, vamos aqui para a próxima. Essa questão aqui, ela foi da SpaceX, né, 2013, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fala assim, ó, uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus consumidores em relação a seus 3 tipos de produto: biscoitos creme caqui, wafer recheado. E aqui tem todos os resultados da pesquisa. Aí ele quer saber quantas pessoas responderam a essa pesquisa. O primeiro passo aqui, pessoal, é montar o nosso diagrama. Então, vou montar aqui, certo? Aqui como são 3 marcas, né? Então, vou fazer 3 círculos aqui, ó. Aqui vai ser creme caqui, aqui o wafer e aqui recheado. Para iniciar preenchendo, a gente vai começar preenchendo aqui, ó, pelo termo, a maior interseção entre eles, ó. No caso, é quantas pessoas consomem os 3 produtos ao mesmo tempo. Quantas pessoas compram, né? Que nesse caso vai ser aqui, ó, 20. Então, 20 pessoas compram os 3 produtos. Então, vou colocar aqui, ó, 20. Agora, vamos preencher aqui, ó, quantas pessoas compram creme caqui e wafer. Então, nós vamos ter aqui, ó, 30, né? 30 pessoas. Só que, pessoal, essas 30 pessoas compram somente creme caqui e wafer? Não, a gente pode ter pessoas que compram creme caqui e wafer e pessoas que compram os 3. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 20 menos... Perdão, né? A gente vai colocar 30 menos as 20 que a gente já colocou aqui, ó. Então, aqui vai sobrar pra gente quanto? 10.
Então, 10 pessoas compram somente creme caqui e wafer. Agora, vamos preencher aqui, ó, creme caqui recheada. Tá aqui, ó, 50. Mesmo caso, como a gente já colocou 20 aqui, ó, então vai ficar 50 menos 20. Que vai sobrar 30. Agora, quantos compram wafer recheada? Tá aqui, ó, 60. Só que como a gente colocou aqui 20, ó, 60 menos 20, sobra 40. Aí agora, ó, tem essa informação aqui, ó, 50 não compra nenhum biscoito dessa marca. Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 aqui fora, que não consome nenhum dos 3 tipos. Agora, vamos preencher com o que falta, ó. 65 pessoas compram creme caqui. Então, eu vou botar aqui, ó, 65. Só que essas 65, pessoal, elas não compram somente creme caqui. Elas podem comprar creme caqui, assim como outras bolachas. Então, a gente vai ter que pegar esses 65 e subtrair dos valores que a gente colocou aqui, ó, 10, 20 e 30. Certo? Então, ó, 10 mais 20, 30. Com mais 30, 60. Então, a gente encontra que 5 pessoas compram somente creme caqui. Próximo, 85 compra wafer. Aí, o mesmo caso, ó, 85 não compra só wafer. Elas podem comprar o wafer, como podem comprar assim, assim ou nessas condições aqui. O wafer recheada. Então, a gente vai ter que subtrair por esses 3, ó. 10 aqui mais 20, 30. Com 40, 70. Ou seja, 15 pessoas compram somente o wafer. E por último, ele diz que 170 pessoas compram recheado. Só que essas 170 não compram só recheado. Então, a gente vai ter que tirar as 30 que colocou aqui, essas 20 e essas 40. Aí vai ficar, ó, 30 aqui com 20, 50, menos 90. Que vai ser igual a 80. Pronto, pessoal. Então, feito isso, agora vamos ver o que é que a questão quer saber. Ele quer saber quantas pessoas responderam a essa pesquisa. Então, é só a gente somar, ó. 5 mais 10, 15. Mais 15, 30. Com 20, 50. Com 30 aqui, 80. Com 40, 120. Com 80, 200. E com os 50 aqui fora, 250. Então, a alternativa correta, letra B. É o número total de pessoas que participaram dessa pesquisa. Para finalizar, a gente tem essa questãozinha aqui, ó, que ela é muito parecida com a questão 1, questão 2 que a gente resolveu, tá? É muito parecida. Eu vou deixar como exercício para vocês, tá certo? Essa questão 2. Eu numerei aqui errado, né, a questão. Deixa eu fazer a correção. Pronto, pessoal. Essa questão 5, ela é similar à questão 2 que a gente resolveu aqui. Eu vou deixar ela com uma atividade para vocês, tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado. Em caso de dúvida, podem me procurar na escola que a gente tira a dúvida de vocês. No mais, bons estudos e façam um bom proveito do material. Espero que gostem, né? Tchauzinho e até a próxima.